Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero trazer uma história de um personagem bíblico muito famosa, que é a história de Daniel. Vou contar parte da história dele para vocês hoje. E antes de a gente entrar de fato na história, eu quero que você pare rapidinho, curte, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa receber essa palavra, comenta alguma coisa, isso ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo relevante para você e pode ser também para outras pessoas. Mas vamos lá, se você puder abrir sua Bíblia junto comigo, abra por favor lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. E aí antes da gente começar a leitura, eu quero só contextualizar um pouquinho do contexto histórico que essa passagem aqui, que essa história ocorre, tá? Nesse momento, o rei da Babilônia se chama Nabucodonosor, e esse rei ele acabou de invadir Judá. E Judá, que na teoria era um local que temia muito a Deus, está começando a entrar num momento histórico em que eles têm muita idolatria, ou seja, eles começam a acreditar em muitos outros deuses, em muitas estátuas, e alguns profetas, e alguns profetas são levantados por Deus nesse momento para avisar o povo que eles estão no momento de idolatria, que eles precisam se voltar a Deus novamente para que Deus retome a prosperidade não só da terra, mas do governo, da política, enfim. E nesse momento é o momento que, por exemplo, Deus levanta Jeremias e começa o livro de Jeremias, e também, a partir de agora, Deus começa a levantar Daniel, só que Daniel Deus levanta ele na Babilônia, vocês vão entender como. Então, na prática, Judá foi invadida por Nabucodonosor, foi tomada por Nabucodonosor, e num acordo político, Nabucodonosor trouxe alguns dos mais sábios de Judá para a Babilônia. E trouxe esses sábios como cativos e falou, vocês vão servir aqui no palácio do rei da Babilônia e vocês vão ficar aqui sendo treinados primeiro por 3 anos e depois vocês vão começar a servir. E dentre eles estava Daniel. Então Daniel era um dos sábios que foi levado como cativo de Judá para a Babilônia, e nesse momento ele está servindo no palácio da Babilônia. E aí vamos entrar agora um pouquinho na passagem já contextualizada. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 8 de Daniel. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. Então aqui começa um pouco do posicionamento de Daniel, né? Ele, como eu falei, ele é levado como cativo para o palácio, então apesar dele estar ali servindo, ele é um cativo no meio do palácio, e o pessoal do palácio chega e oferece a comida da época para ele, e ele, primeiro de tudo, ele se posiciona, ele fala, não, peraí, isso aqui eu não como, isso aqui não é meu hábito, isso aqui os hebreus não fazem, então isso aqui eu não vou comer. E olha que ele era um cativo. E aí o pessoal fala para ele, e aí Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Mas apesar disso, ele disse a Daniel, olha o que o homem que ofereceu comida disse para Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir minha cabeça por causa de vocês. Então nesse momento o servo que foi servir a comida para Daniel fica com medo, porque ele fala, mas o rei me ordenou que eu servisse tal comida para vocês, eu estou te servindo e você está negando a comida? Por que isso? Eu posso perder a cabeça por causa disso. Você tem noção de que a minha vida está em jogo porque você está recusando essa comida? E aí, olha o que Daniel diz para ele. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias, que eram amigos dele. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Então, qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui com a história de Daniel? Primeiro de tudo, Daniel se posiciona mesmo num cenário aparentemente caótico, aparentemente o contrário. Ele está como cativo num palácio estranho, num local estranho, numa cidade onde ele não conhecia, num reino onde na época era o reino que dominava o mundo, e diante de um rei que era o rei mais
temido daquela época. E mesmo assim ele vai e se posiciona e fala, ó, peraí, isso aqui eu não posso comer, isso aqui não faz sentido para mim, isso aqui não é da minha índole, isso aqui não é o que Deus me ensinou. Não estou entrando no ponto do que se deve ou não comer, tá? Pelo amor de Deus, até porque isso aqui é no Antigo Testamento. Depois Jesus vem e fala que a gente pode comer qualquer coisa, porque não importa o que a gente come, sim o que sai do nosso coração. Mas, enfim, nesse contexto aqui, nesse momento, os hebreus não podiam comer algum certo tipo de comidas e Daniel se posiciona. E por Daniel se posicionar, ele ganha a simpatia do servo que estava lhe servindo comida e, consequentemente, ele propõe ao servo, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência. Você vai ficar 10 dias me trazendo só legumes e algumas comidas simples e depois disso você vai ver a nossa aparência e confirma se a nossa aparência está ou não ok, ou está ou não melhor do que a de todos os outros cativos que estão aqui junto com a gente. E aí, nesse momento, o servo atende o pedido dele e eles ficam 10 dias sendo servidos somente com legumes. E aqui se comprova uma passagem que Jesus fala um pouco depois, que não só do pão vive o homem, mas sim da palavra de Deus. Então a gente também se alimenta da palavra de Deus. É um alimento espiritual que a gente precisa buscar e buscar todos os dias. Buscar a palavra, meditar na palavra de Deus, que é o que a gente está fazendo aqui junto agora. Então Daniel se alimenta dos legumes e da palavra de Deus e ele fica ainda mais saudável durante esses 10 dias. Então essa é a primeira lição que eu aprendo com a vida de Daniel. Primeiro, nós precisamos nos posicionar. Quantas vezes a gente já não cedeu por coisas porque pessoas ao nosso redor ou porque situações ao nosso redor pareceram impor na gente alguma coisa, alguma atitude, alguma ação ou até mesmo alguma reclusão, alguma omissão, alguma mentira, por exemplo, e por conta disso a gente foi contra a palavra, foi contra os princípios que Deus nos ensina. Então a primeira coisa que eu aprendo com a vida de Daniel é posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Quando eu falo nos posicionar, é nos posicionar politicamente, é nos posicionar como cristãos, é nos posicionar em relação à nossa fé, nos posicionar em relação ao mundo como um todo. Senão a grande verdade o mundo vai nos posicionar. Enquanto você não tomar a tua posição em relação principalmente à tua fé, o mundo vai te posicionar onde ele quiser. Essa aqui é a verdade. Mas, vamos continuar então a história de Daniel. Então esses 4 jovens de Deus, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência daquele local. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Ou seja, Deus deu a Daniel um dom. Esse dom era de interpretar visões e sonhos. E olha o que acontece logo em seguida. Eu não vou ler tudo porque a história é bem longa, então eu vou resumir um pouquinho aqui. Na prática, logo em seguida, o rei Nabucodonosor tem um sonho. E esse sonho, ele fica muito agoniado com esse sonho e ele começa a perguntar para todo mundo, ele chama todos os magos e adivinhos da época, né? E ele fala assim, ó, todo mundo aqui tem que interpretar o meu sonho. Quem interpretar certo vai ganhar regalias do rei e se ninguém interpretar eu mato todo mundo. Literalmente foi isso que ele fez, chamou todos os magos e adivinhos da época e ninguém soube interpretar o sonho dele, assim como aconteceu com a história de José, para quem assistiu esse vídeo, para quem conheceu a história através do nosso canal. E na prática, ninguém soube interpretar o sonho do rei, e o rei ficou furioso e mandou matar todo mundo. E quando essa notícia de mandar matar todo mundo chegou a Daniel, olha o que a Bíblia diz sobre ele, ó. Arioque, que era o comandante da guarda do rei, isso aqui está lá em 2,14, tá? Daniel 2,14. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Olha aqui mais uma coisa que Daniel nos ensina. No meio de um momento que o rei manda matar todo mundo que era sábio na época, incluindo Daniel e os amigos dele. Então ele chega e fala assim, ó, Daniel, vem cá, você vai morrer agora. Imagina, chega uma pessoa para você e fala assim, ó, você vai morrer agora. Imagina que, por exemplo, no meio de um assalto ou no meio de alguma circunstância, que, enfim, você está prestes a morrer e você chega com sabedoria e bom senso para conversar com aquela pessoa. É difícil, mas é uma lição que Daniel nos ensina. E ele perguntou ao oficial do rei que estava prestes a matá-lo, por que o rei emitiu um decreto tão severo? E Arioque, que era o chefe da guarda real, explicou o motivo a Daniel. E diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. Ele pediu, falou, deixa eu falar com o rei então rapidinho, já que você quer me matar, antes de me matar, então deixa eu falar com o rei, um segundinho aqui rapidinho só, não vai me dar nada, já que eu vou morrer mesmo. E aí Arioque permite e manda ele falar com o rei. Ele, ao falar com o rei, ele pede um prazo. Ele chega e fala, rei, olha só, vou fazer o seguinte, me dá um prazo, me dá um dia para eu orar
e para Deus me dar a interpretação do teu sonho. Já que é isso que você precisa hoje, deixa eu conversar com Deus primeiro. Isso é outra lição que eu aprendo da vida de Daniel. Antes de uma decisão muito importante, antes de um momento muito importante, nós precisamos pedir orientação, permissão e direção a Deus. Quantas decisões você já não tomou sem orar? Quantas decisões você já não tomou sem pedir direção para Deus? Quantas decisões você tomou com dúvidas? Onde há dúvida, não há Deus. Então, se você está pensando em tomar uma decisão no dia de hoje e você ainda está um pouco em dúvida, deixa eu te dar uma dica, um conselho. Não tome essa decisão agora. Ora antes, pede direção para Deus, faz um propósito com Deus, que seja de 24 horas como de Daniel, ou de mais tempo. E se Deus não falar, Vitor, se Deus não falar, não faz. Segue a direção de Deus, esteja no centro da vontade de Deus. Essa é a única maneira da gente viver a boa, perfeita e agradável vontade que Deus nos promete através da palavra dele. Então, aqui nesse momento, Daniel pede 24 horas e fala. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel à noite numa visão. Daniel levou o Deus dos céus, louvou ao Deus dos céus. Então, ele começou a orar e dormiu, e durante o sono, Deus deu para ele essa visão e ele acordou com a certeza de que Deus tinha dado a resposta para ele. E aí, no dia seguinte, ele chega, logicamente, afoito, feliz, e vai contar a realidade a Nabucodonosor, que era o rei. Só que o mais importante foi, olha a forma que ele contou para o rei. Ele, primeiro de tudo, ele diz, Daniel respondeu, nenhum sábio encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, eu não vou ler tudo porque é bem grande, tá? Mas vou resumir. Ele conta o sonho que Nabucodonosor teve, que na prática ele enxergou uma estátua, onde essa estátua ela é feita de partes diferentes. Então parte dela era de ouro, parte dela era de prata, parte dela era de bronze, parte dela era de ferro, parte dela era de barro. Então ele começa a explicar que cada parte daquela estátua significava um reino diferente à frente, um reino futuro, e que no final dos 4 reinos, do 4º reino, boa parte do ferro se misturava com barro, e por conta disso ele interpretou que existiriam casamentos que tentariam ser feitos para ter um ambiente político melhor, porém na prática não iam prevalecer porque o barro não se mistura com ferro, ou seja, eram perfis políticos, eram visões políticas diferentes que iriam tentar se misturar, mas que não iam se misturar na prática, porque Deus não ia permitir. Então, depois dele dar essa revelação do sonho para Nabucodonosor, o rei colocou Daniel, agora em 48, tá? 2:48. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo. Não, vamos ler 46 primeiro. Ó. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel e prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. E o rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. E assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Então olha o que acontece aqui com a vida de Daniel, com a história de Daniel, no momento que ele primeiro se posiciona, depois ele pede direção e orientação para Deus, e terceiro, ele entrega a revelação que Deus deu para ele. Ou seja, por 3 atitudes que Deus nos permite ter também, mas muitas vezes nós não temos, ele é levantado por Deus e ele se torna governador numa cidade onde ele era cativo. Assim como Deus fez com José. Deus transformou José de escravo a governador. E aqui com Daniel, Deus transforma ele de cativo a governador também. Em momentos diferentes, em contextos políticos e econômicos diferentes, mas Deus levanta Daniel, porque ele simplesmente se posicionou, primeiro de tudo, quando ele não aceitou a comida daquele palácio, a comida que não era digna naquele momento, naquela época dos hebreus. Segundo, quando ele orou e pediu direção para Deus, ele não simplesmente chegou querendo entregar nada, ele simplesmente
orou e pediu direção, e depois ele revelou o que Deus passou para ele, ou seja, ele se permitiu ser um instrumento de Deus para aquele rei naquela época, e por causa disso ele foi levantado. Legal, eu gosto muito dessa história, conta muito para mim sobre como se posicionar, principalmente no mundo atual, onde o contexto político, econômico e vários outros contextos ao nosso redor, às vezes nos fazem nos oprimir. A gente quer nos oprimir por causa de um político, por causa de um contexto econômico, por causa de uma inflação, por causa de um país, por causa de uma cidade, por causa de uma opinião, por causa de uma amizade, por causa de uma família, enfim. Então muitas coisas ao nosso redor às vezes querem fazer com que a gente contenha a nossa opinião, contenha a nossa fé, mas Deus nos ensina através dessa passagem que a gente deve fazer o contrário, a gente deve nos posicionar, nós devemos nos posicionar a nossa fé, deixar claro a quem a gente serve, e com isso Deus vai nos honrar, Deus vai estar à frente, a gente vai viver sempre o centro da vontade de Deus. Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, através da vida de Daniel. Eu vou fazer depois um segundo vídeo, tá? Não sei se já vai ser na semana que vem, mas eu quero fazer um segundo vídeo para contar outra parte da história de Daniel, principalmente a Cova dos Leões, para quem conhece. Mas enfim, isso vai ficar para um segundo momento. Antes da gente finalizar, vamos orar rapidamente. Feche seus olhos onde você puder e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós recebamos essa palavra, Pai, essa história, essa mensagem, Pai, através da vida de Daniel, Pai, com o coração aberto, com o coração contrito, Pai. A Tua palavra nos promete que você não se nega para ninguém que está com o coração contrito e quebrantado, Pai. Então eu te peço, meu Pai, que nesse vídeo, que nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles, Pai, que não conseguem se posicionar na fé, Pai, que Tu os dê força, Pai, que Tu os dê sabedoria, que Tu os dê coragem, Pai, para que eles se posicionem, para que nós tenhamos um avivamento, Pai, para que jovens, para que homens, para que mulheres se posicionem na fé, Pai, e não deixem a fé de lado, simplesmente porque o mundo quer que eles vivam coisas diferentes, Pai. Pai, que Tu nos dê sabedoria, Pai, para pedir a Tua orientação antes de qualquer decisão importante, antes de qualquer revelação, antes de revelar qualquer coisa, antes de fechar um negócio, Pai, antes de dar um conselho, que Tu nos dê orientações, que Tu nos dê permissões, Pai, que Tu nos dê instruções com clareza, Pai, em nome de Jesus. Pai, também te pedimos, Pai, que Tu nos levante, Pai, através do nosso posicionamento. Eu creio, Pai, num Deus sobrenatural, que quando nos posicionamos, que quando pedimos direções e vivemos o centro da Tua vontade, Tu nos levanta, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. E é isso que eu clamo, é isso que eu oro, é isso que eu profetizo na vida de todos aqui nessa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso, amados. Até semana que vem.